paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Números capítulo 22. Partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, defronte de Jericó. Balaque, filho de Sefó, tinha visto tudo que Israel tinha feito aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito numeroso e ficou aterrorizado diante dos israelitas. E Moabe disse aos anciãos de Madiã: essa multidão vai devorar todos os nossos arredores, como os bois devoram a erva do campo. Balaque, filho de Sefó, era então o rei de Moabe. Mandou, pois, mensageiros a Balaão, filho de Beó, em Petor, sobre o rio, na terra dos filhos de Amon, para que o chamasse e lhe dissesse: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a face da terra, e estabeleceu-se diante de mim. Rogo-te que venhas e amaldiçoes esse povo, pois é muito mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa batê-lo e expulsá-lo de minha terra. Eu sei que será bendito o que abençoares e maldito o que amaldiçoares. Os anciões de Moabe e de Madiã partiram levando consigo o preço da adivinhação. Chegando juntos de Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Balaão respondeu: passai a noite aqui e vos darei a resposta que o Senhor me indicar. Ficaram, pois, os chefes de Moabe em casa de Balaão. Deus veio a Balaão e disse-lhe: quem é essa gente que tens em tua casa? Balaão respondeu a Deus: é Balaque, filho de Sefó, rei de Moabe, que me manda dizer: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a superfície da terra. Vem, pois, e amaldiçoa. Talvez assim possa eu batê-lo e expulsá-los da terra. Disse Deus a Balaão: não irás com eles, e não amaldiçoarás esse povo, porque é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos chefes enviados por Balaque: voltai para a vossa terra, pois o Senhor me proibiu de ir convosco. Os chefes de Moabe retomaram o caminho e voltaram para junto de Balaque. Balaão, disseram-lhe eles, recusou vir conosco. Balaque mandou-lhe de novo outros chefes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Chegados junto a Balaão, disseram-lhe: eis a mensagem de Balaque, filho de Sefó. Rogo-te que não recuses vir ter comigo. Eu te cumularei de honras e farei tudo o que me disseres. Venha amaldiçoar esse povo. Ainda que o vosso senhor me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, respondeu Balaão aos servos de Balaque. Eu não poderia transgredir a ordem do Senhor meu Deus, nem tampouco, nem muito, no que quer que seja. Todavia, passai ainda essa noite aqui, para que eu saiba o que o Senhor me responderá ainda dessa vez. Deus veio a Balaão durante a noite e disse-lhe: já que essa gente te veio chamar, levanta-te e vai com eles, mas só farás o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. O Senhor irritou-se com sua partida, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. O adivinho a fustigava para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor pôs-se em um caminho estreito, que passava por entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vendo, a jumenta coiseu-se com o muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolarizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Por que zombaste de mim? Respondeu ele: ah, se eu tivesse uma espada na mão, já o teria matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montasses até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão,
e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Porque disse-lhe o anjo do Senhor: Feriste 3 vezes a tua jumenta? Eu vim opor-me a ti. Por que segues um caminho que te leva ao precipício? Vendo-me, a tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não tivesse feito, eu te haveria matado e ela ficaria viva. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Eu não sabia que estavas postado no caminho para deter-me. Se minha viagem te desagrada, voltarei. Segue esses homens, respondeu-lhe o anjo do Senhor, mas cuida de só proferir as palavras que eu te disser. E Balaão partiu com os chefes de Balaque. Quando Balaque soube de sua chegada, subiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, na fronteira do Arnon, na extremidade daquela terra, e disse-lhe: Mandei mensageiro chamar-te. Por que não viestes logo? Não posso eu tratar-te com honras? Eis-me aqui, respondeu Balaão. Mas poderei eu agora dizer algo de mim mesmo? Só direi o que Deus me puser na boca, nada mais. E partiram os 2 para Cariate-Uzote. Balaque imolou em sacrifício bois e ovelhas, dos quais mandou algumas porções a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. No dia seguinte, pela manhã, Balaque tomou consigo o adivinho e levou a Bamote Baal, de onde se podiam ver as últimas linhas do acampamento de Israel. Números capítulo 23, dos versículos 1 ao 26. Balaão disse ao rei: Levanta-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que o adivinho pediu, e ofereceram juntos um touro e um carneiro em cada altar. Fica, disse Balaão a Balaque, junto de teu holocausto, enquanto me afasto. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e te direi tudo o que ele me mandar. Afastou-se Balaão e foi para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. Balaão disse a Deus: Levantei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um touro e um carneiro. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para junto de Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltando para perto do rei, encontrou de pé junto do seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo: De Arã mandou-me vir Balaque, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe. Vem por mim, amaldiçoa Jacó. Vem votar Israel à perdição. Como poderia amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como encolerizar-me, se o Senhor não me encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo. Estou vendo do cimo das colinas um povo isolado, não contando entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos, que o meu fim se assemelhe ao fim deles. Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Mandei-te chamar para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que os abençoas? Porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar que só dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaque disse-lhe então: Vem comigo a outro lugar, de onde poderás vê-los. Não verás somente a sua extremidade, mas todo o seu acampamento, e dali os amaldiçoarás. Conduziu ao campo de Sofim, no cimo do Fasga, onde levantou 7 altares para ser oferecidos, sobre cada qual um touro e um carneiro. Balaão disse-lhe: Fica aqui junto de teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. O Senhor apresentou-se a Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: Volta a Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltou o adivinho para junto do rei, o qual estava de pé ao lado do seu holocausto, com os chefes de Moabe. Que disse o Senhor? Perguntou-lhe Balaque. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo: Levanta-te, Balaque, e escuta. Presta-me atenção, filho de Sefó. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou, nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor meu Deus está com ele. Nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo.
Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão. Não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Balaque disse a Balaão: se não amaldiçoas, ao menos não os abençoe. Não te disse eu, respondeu Balaão, que faria tudo o que o Senhor me disseste? Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Ora, dali a 2 dias, seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lo sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários e os dar aos pobres. E irritaram-se contra ela. Mas Jesus disse-lhe: deixai, porque a molestais. Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Judas Iscariote, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes, para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e sai-vos-á ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizia ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, uns de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe ele: é um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai segundo o que dele está escrito, mas há daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Continuação do Salmo 30, dos versículos 7 ao 14. Detestai os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para minha miséria e ajudastes minha alma angustiada. Não me entregastes às mãos do inimigo, mas alargastes o caminho sob meus pés. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. De tristeza definham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Realmente minha vida se consome em amargura e meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotaram na aflição, mirraram-se os meus ossos. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos, zombaria dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Fogem de mim os que me veem na rua. Fui esquecido dos corações como um morto. Fiquei rejeitado como um vaso partido. Sim, eu ouvi o vozerio da multidão. Em toda parte o terror, conspirando contra mim. Tramam como me tirar a vida. Provérbios capítulo 15, dos versículos 1 ao 6. Uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda a loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida, a língua perversa corta o coração. O nécio desdenha a instrução de seu pai,
mas o que atende à repreensão torna-se sábio. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.